Olá pessoas, tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, fotógrafo, baseado na cidade de Presidente Prudente, e este é mais um volume dos Sons da Gruta. Hoje mais um episódio do Fotodicas, sim, mais um podcast voltado para você, fotógrafo profissional. Mas antes, recadinhos. Como algumas pessoas sabem, já estou aqui no escritório novo, aqui em Presidente Prudente, né? A gente morava em Presidente Venceslau e decidimos mudar a nossa base de operações de volta aqui para Presidente Prudente, de onde saímos há 5 anos atrás. Então, quem aí está procurando os cursos de fotografia, os cursos de edição de imagem com Lightroom, os cursos de Flash, TTL e é daqui de Presidente Prudente, não precisa mais se deslocar até Presidente Venceslau. É só entrar em contato com a gente pelo e-mail gilsonlorente@gmail.com e a gente manda um orçamento do curso particular de fotografia dentro aí dos temas que a gente aborda. E se você quer uma consultoria, você é fotógrafo profissional e quer bater um papo sobre os rumos do seu estúdio, os rumos da sua profissão, se você pedir conselhos sobre compra de equipamento, também entre em contato pelo mesmo e-mail que a gente bate aquele papo. O podcast hoje vai ser um pouco diferente, tá? Eu tinha um tema para gravar hoje, que me foi mandado por um seguidor do Twitter, mas eu decidi fazer hoje um cast sobre respondendo perguntas de um ouvinte também, o Igor Alisson. Olha só a história desse rapaz. O Igor Alisson tem 16 anos de idade, já está aí dando os primeiros passos na fotografia profissional com a sua Canon T6, né? E ele mandou aqui um e-mail gigantesco com algumas perguntas em relação a alguns temas voltados para o caminho aí, esse primeiro caminho da fotografia profissional que ele está seguindo. Eu respondi para ele recebeu essa resposta, mas eu achei muito bacana os questionamentos dele, porque eu também tive esses questionamentos quando eu comecei, e eu acho que muita gente aí também pode ter esse tipo de questionamento, e achei bacana a gente ler essas perguntas que ele me mandou e eu passar para vocês também aqui, né, ao vivo e a cores, pelas ondas sonoras, as minhas respostas. Lembrando sempre que na fotografia não existe o certo ou errado, existe a experiência de cada um. Então o que eu vou passar aqui para vocês agora, o que eu passei para o Igor, é a minha experiência. O que deu certo para mim é aquilo que passou pela minha carreira e que eu posso aqui dividir com vocês, beleza? Então vamos lá, deixa eu ver aqui. São 6 questões. 6 questões bem simples. A primeira questão que ele mandou para mim é o contrato que devemos fazer com os clientes. Como devemos fazer? Como devemos entregar? E etc. Olha só. Contrato é uma coisa muito particular. Se você procurar aí no Google contrato, prestação de serviço, fotografia, você vai encontrar alguns modelos pré-prontos, bem simples, bem com o básico, né? E conforme você vai passando pelas experiências, conforme você vai se deparando com os diversos tipos de clientes que a gente encontra aí na nossa caminhada, você vai adaptando algumas cláusulas ao seu contrato. Por exemplo, quando eu comecei eu não tinha uma cláusula sobre direitos autorais, agora eu já coloquei uma cláusula sobre direitos autorais dizendo que eu, fotógrafo, autorizo a contratante, né, o meu cliente, a utilizar as minhas fotos nas redes sociais, todas, né? Eu faço lá uma listinha das diversas redes sociais e, como contrapartida, ele também me autoriza a utilizar as fotos dele na fanpage do Facebook e, no máximo, 10 fotos do evento no meu site. Isso é bacana, assim você já fica seguro de que não vai ter nenhuma treta sobre direitos autorais e você também já fica sabendo se o cliente autoriza ou não. Sim, temos clientes que não gostam que as suas fotos sejam postadas nas redes sociais e nem sites, então isso fica já bem explícito na hora de a gente assinar o contrato. Outra coisa que eu adicionei com o tempo no meu contrato de prestação de serviço, a questão da alimentação da equipe fotográfica. A gente sabe, né, quem é fotógrafo profissional sabe que nem sempre o contratante às vezes nem fica sabendo. O perrengue é com buffet. Os buffets não gostam de alimentar os fotógrafos, então eu coloco bem explícito lá no meu contrato agora que se a equipe fotográfica não tiver lá um local para se alimentar, um local determinado, já colocado para o buffet, a gente tem o direito de se ausentar da festa por 1 hora para ter essa alimentação. Ou seja, você não cuidou desse aspecto, você não bateu firme lá com o buffet, a equipe inteira sai por 1 hora para se alimentar e a gente volta depois. Então, óbvio,
Muito difícil disso acontecer numa festa, mas você já deixa o noivo e a noiva preparados para já se preparar para conversar com o buffet sobre essa questão. Então, o contrato é uma coisa muito particular. Vou deixar aqui no link do post um contrato básico de prestação de serviços fotográficos. Você vai ver que tem lá você se compromete a estar lá no dia, hora, e entregar tal coisa para o contratante. Tem lá a questão de multa por rescisão de contrato antes do evento. E essas outras coisas a gente vai colocando, a gente vai adicionando no contrato conforme a gente vai passando pelas experiências. Lembrando que você não pode colocar nada ali que vá contra a lei, né? Você tem que dar uma olhada aí a lei você tem que dar uma olhada no Código de Defesa do Consumidor. E no caso, quando eu falei pra vocês que eu também coloco lá a cláusula sobre direitos autorais, você tem que saber o que são os direitos autorais. Tem que dar uma olhadinha na lei de direitos autorais. Você não pode colocar nada nesse contrato que possa ser questionado na justiça. Você monta seu contrato, lindo, bonitinho, depois leva lá para um advogado dar uma olhada nele para ver se você não está se excedendo em algum ponto. Não dá, é que a gente sempre fala, a gente tem aquela visão que a gente sempre diz, olha, você vai querer um fotógrafo na sua festa, contrate um fotógrafo profissional. Mas nós, quando vamos fazer coisas de outras áreas, a gente não procura um profissional daquela área. Por exemplo, a gente monta contrato sem procurar um advogado. A gente monta o nosso logotipo sem procurar um profissional em designer. Ou seja, a gente também, né, não tá ali muito ligado a gente tá querendo fazer coisas que não é da nossa parte, e a gente sempre fala que as pessoas devem procurar um fotógrafo na hora de fazer uma foto. Por exemplo, uma coisa que eu faço muito, e não é nem questão de contrato, é uma questão agora de postura. Eu não fecho mais contrato que não seja com a pessoa que vai ser fotografada. Por exemplo, aparece aqui a madrinha de um casamento e diz que vai dar de presente para os noivos a fotografia do casamento. Eu me recuso. Olha, você pode até pagar pela fotografia, você pode até pagar pelo álbum, mas eu quero que os noivos venham aqui e conversem comigo antes. Pô, eu já tive situações onde eu aceitei isso, né, há muitos anos atrás, onde eu já aceitei isso, e na hora que a gente foi lá fazer o ensaio pré-casamento, a noiva não gostou da gente, o santo não bateu, sabe quando o santo não bate? Aí fica aquela situação esquisita, eu não posso, foi a madrinha que escolheu, já pagou, mas eu não curti os fotógrafos, então é melhor, eu parei de aceitar esse tipo de contrato e fica melhor para todo mundo, né? Mas isso é só uma postura minha. Então, contrato é muito particular. Então, tô deixando aqui para vocês o link de um contrato básico, e conforme as situações forem acontecendo com vocês, vocês podem ir trocando os itens, né? Adicionando itens a esse contrato. Meu contrato hoje, ele é bem sucinto, ele deve ter 3 páginas no máximo, contando a página de assinatura, mas são só de situações onde realmente aconteceram coisas estranhas e são cláusulas que são totalmente necessárias. A segunda pergunta que ele mandou é o seguinte: sobre álbuns, posso usar as fotos que tirei para encomendar um álbum pela internet e cobrar um valor um pouco mais alto do que foi pago por ele? Ou isso é antiético? Não! Isso não é antiético, isso é normal. Afinal de contas, o álbum que está vindo pela internet, que você comprou aí numa das encadernadoras online, em algumas muito boas, vamos ter aí um vídeo logo no canal do YouTube lá do Meio Beat, falando sobre a questão das encadernadoras para você que está começando agora. Aguardem. Esse álbum que você comprou, você tem que vender o produto com lucro. Afinal de contas, você é uma empresa, você está lá vendendo o seu peixe. Então, se você pagou 100, você tem que ter um lucro em cima disso daí. E segundo, como que funcionam os álbuns fotográficos hoje? Antigamente, lá na época do nosso vô, do nosso pai, eram aqueles álbuns fotográficos de saquinho, né? Você comprava o livro, você colocava lá os plásticos e colocava em cada plástico uma foto. No caso de casamento, geralmente 20 e 25, era muito... eu raramente usei álbuns 20 e 30. Eram mais as fotos 20 e 25 colocadas naquele saquinho. Então, beleza, você comprava o material, mandava revelar as fotos, chegava em casa, perdia algum tempo montando aquilo lá. Sinceramente, não sinto saudade nenhuma desse tempo. Eu odiava montar aqueles álbuns. Hoje não, hoje são os fotolivros. Você monta a lâmina, que seria a página aberta do livro, né? Então 2 páginas. Você monta ela no Photoshop e você manda pra impressão e ele vem bonitinho como se fosse um livro. Pô, bacana, lindo, maravilhoso. Só que você tem que pensar o seguinte: você tem o preço do fotolivro, você tem o frete desse fotolivro, você tem todo o trabalho intelectual que você teve para montar o design daquela lâmina no Photoshop, e você também teve todo
a energia elétrica, tempo que você perdeu, ou seja, isso não é trabalho de graça. Isso você não dá para o seu cliente, você tem que cobrar por isso também. Quanto custa o seu trabalho manual, intelectual e energia elétrica que você gastou, depreciação do seu computador para montar um álbum fotográfico? Vamos dar preços. Eu sei que tem algumas pessoas aqui na região de Presidente Prudente que cobram R$ 150 para diagramar um álbum no Photoshop. Legal. Aí você pensa assim, olha, um álbum, livro, hoje aí, preço, não sei preço de cabeça, teria que olhar a tabela, vamos chutar um preço. Digamos que eu pago aí R$ 250, R$ 300 pela impressão desse álbum livro. Então você tem que adicionar mais R$ 150 do seu trabalho, ou seja, ele já foi aí R$ 300, já foi para R$ 450. Aí você fala, legal, então eu vou passar R$ 450 para os meus clientes. Não, porque até agora, nisso daí você não teve lucro. A gente tem que pensar o seguinte, cara, a gente tem que parar de pensar que pagamento por trabalho é lucro. Não é. Nós somos uma empresa e temos que ter lucro. Então foram R$ 300 do álbum, R$ 150 de pagamento pelo trabalho que você teve em montar o álbum. Isso não é lucro, isso é trabalho pago. Aí sim, aí você coloca mais X% em cima desse valor, que vai ser o seu lucro, certo? Então, aí, digamos que você bota 20% em cima, são R$ 450 mais 20%. Esse é o custo do álbum para os seus clientes. Isso, hipoteticamente. Cada um monta seu preço, cada um monta seu valor, cada um sabe o quanto que custa o seu trabalho. Então, não é antiético, é o normal, é o real isso. Você tem que lucrar em cima daquilo que você vende. Se não tem lucro, a empresa quebra. Se não tem lucro, não compensa trabalhar. Então, se é só trocar dinheiro por trabalho pelo dinheiro simplesmente, você não está cumprindo aí o dever total da sua empresa, que é gerar lucro para você, quer dizer, para a empresa, né? Lembrando, quando você tem uma empresa, o dinheiro não é seu, o dinheiro é da empresa. Essa empresa precisa ter lucro para te pagar um salário no fim do mês. Olha que pensamento maluco. Que também faz parte aí de um outro tema de gerenciamento de vida financeira do fotógrafo que a gente está planejando. Mas o dinheiro que entra para o seu serviço fotográfico é da sua empresa. E a sua empresa tem que te pagar um salário no fim do mês. Todo o dinheiro que entra não é seu. Você tem direito a X%, que é o que você determinou quando você formou a empresa. Mas esse é um papo que a gente vai bater no futuro com alguns convidados que eu estou planejando trazer aqui. Questão número 3. E se eu oferecer um serviço e o cliente não quiser um álbum, posso oferecer como única opção a entrega das fotos por pendrive? Olha, eu acho que a gente tem que fazer o máximo possível para o cliente comprar um álbum. A gente tem que fazer o máximo possível para o cliente comprar foto impressa. E eu acho que é por 2 motivos. Qual é o primeiro motivo? A gente está maximizando o nosso lucro. Então, se a gente entrega só em pendrive, só em CD, a gente está cobrando um preço fixo por uma quantidade X de fotos. Se a gente consegue também acoplar a esse pacote fotos impressas e um álbum, a gente está maximizando o nosso lucro. Olha que bacana. Então a gente está ganhando um a mais por aquele serviço que ia render só a entrega do pendrive. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que você está dando para o cliente uma prova de cor do seu trabalho. Olha, eu sou muito encanado com isso. Se você ouvir lá o segundo Sons da Gruta, se eu não me engano, que é sobre gerenciamento de cor para fotógrafo, eu já falo isso. Você entrega hoje os arquivos digitais para o seu cliente, ele pega esse pendrive e ele vai ver lá na TV CCE de 15 anos que ele tem na sala. Aí ele vê lá, tem a cor lavada, a televisão não é calibrada, ela tem um desvio para o azul, né, cores mais frias, muito grande, e várias cores da festa que você fotografou, do evento que você fotografou, vão estar de formas distorcidas nessa TV. Ou então a pessoa vai ver naquele computadorzinho, tela de 15 polegadas também, já cansado. Todo lugar que ele for ver, cada tela de computador, ou mesmo no celular que ele for ver essas imagens, a cor vai estar de um jeito, porque nenhuma tela, nenhum LCD representa cores de uma foto de maneira igual, da maneira idêntica, mesmo que sejam 2 monitores da mesma marca. Então, a única prova que você está dando para o seu cliente de que as cores das fotos estão certas, de que você fez um bom trabalho, é o trabalho impresso. São as fotos impressas. O cliente chega a você, olha, eu fui ver essas fotos lá na minha TV e elas estão muito ruins, o que já aconteceu comigo. Aí você fala, não, mas olha as fotos impressas que eu entreguei junto para você. Elas estão com as cores perfeitas, então as fotos estão legais. O lugar que você está vendo essas fotos é que não está muito bom. Então eu tenho
Óbvio, eu tenho pacotes que entregam CD e DVD, mas mesmo que o cliente não saiba, eu entrego lá 10, 15 fotos, 10 por 15 pra ele. Ele encara isso como um brinde, ele encara isso como um presente, como um mimo. Ele fica muito feliz, mas o que na verdade eu tô fazendo é me resguardando, dando pra ele uma prova de cor do meu trabalho. Olha, as fotos estão com essa cor e não a cor que você vai observar lá na sua TV, no seu celular, no LCD do seu computador, do seu notebook. Pior ainda, né? LCD de notebook tem uma qualidade muito pior do que o LCD de uma televisão, do que o LCD grande de um computador. Mas você pode sim, você pode entregar o seu trabalho em pendrive ou em DVD. Olha, o pendrive foi uma revolução, né? Hoje, a gente tá fazendo muitas fotos num casamento, a gente faz muitas fotos no aniversário infantil. Eu saía fazer aniversário infantil com a câmera de filme, batia lá 4, 5 rolos de 36 poses. O último aniversário infantil que eu fiz, entreguei quase 1000 fotos. Eu assustei quando eu descarreguei pra editar, eu achei um absurdo, eu acho que eu tô entrando muito de cabeça nessa onda da fotografia digital, acho que eu tenho que me segurar mais um pouco. Fotografar menos e com mais qualidade. E o pendrive aí de 8 GB, né? Dependendo da compactação que você der no JPEG final depois da edição, cabe ali 1.500 fotos, dependendo da compactação. Se você exportar em 100% de qualidade no Lightroom, 1.500 fotos não cabem em um pendrive de 8 GB. Olha que absurdo. Hoje a câmera que eu estou usando tem 22 megapixels, eu estou tendo esse problema. Se eu exportar em full, um pendrive de 8 GB já não dá mais. Porém, eu comecei a perceber um problema com os pendrives, tá? Então a gente dava lá o pendrive com o chaveirinho, com a foto, dentro de uma caixa de madeira bonitinha, com um lacinho colorido. O cliente adora. Só que ele pega aquele pendrive, que é um pendrive normal da Kingston, que a gente compra aí via Mercado Livre, ou a gente importa direto da China. As pessoas pegavam aquelas fotos, descarregavam aquela foto no computador e começavam a usar o pendrive para coisas do cotidiano. Vamos colocar música, filme, ou seja, ele virava um pendrive normal e as fotos do evento estão no computador. Quase sempre esse computador dá um problema e a pessoa volta atrás de você. Olha, eu perdi as fotos do casamento. Você poderia me refazer para mim? Fazer em outro pendrive para mim? Óbvio, você vai cobrar de novo um outro valor por esse pendrive, não é simplesmente repassar as fotos para o cliente. Mas é um trabalho a mais que você tem que parar o que você está fazendo para resolver um problema que você teoricamente já tinha resolvido. Ou seja, a gente perde aquilo que é o mais importante pra gente, que é o tempo. O tempo do fotógrafo profissional é o maior bem que a gente tem, é a nossa maior riqueza. Quanto mais eficientemente eu faço as minhas atividades, mais tempo sobra para minha família, mais tempo sobra para mim estudar, mais tempo sobra pra gente adquirir cultura, ou mesmo, procrastinar. Procrastinar é bacana. Mas o que acontece? A gente não tem aquele horário certinho de 8 horas por dia, vai pra casa e esquece o que a gente tá fazendo. Não. Parte do nosso trabalho acontece aqui em casa, parte do nosso trabalho acontece à noite, né? Sempre tem aquelas piadinhas de fotógrafo que passa a madrugada editando foto enquanto as outras pessoas estão dormindo. Isso não é piada, isso é verdade. Então, olha só, eu tenho que parar o meu fluxo, eu tenho que parar o que eu tô fazendo, os clientes atuais que eu tenho, para atender um cliente antigo que fez uma babaquice, que foi descarregar as fotos dele num lugar menos confiável do que o que eu entreguei e usar esse pendrive pra colocar musiquinha, pra colocar funk, não sei. Então eu comecei a perceber que os clientes que levavam DVD não voltavam tanto quanto os clientes que levavam pendrive. Por quê? Porque você grava no DVD, entrega pro cliente, ele leva embora, não pode fazer nada com aquilo. Ele pode até descarregar no computador pra poder compartilhar com as pessoas, mas aquela matriz, aquele DVD que tá gravado, ele continua fixo, ela guarda aquilo lá e continua fixo, ela não perde, a não ser que pegue umidade, que fique num lugar que pegue sol, né? Isso acontece, acidentes acontecem. Mas esses clientes voltavam menos do que o cliente que leva pendrive. Então, eu decidi voltar a entregar o trabalho em DVD para os meus clientes, tá? Então eu compro lá um tubo de DVD printable, aquele DVD branco na parte de cima, né? Que ele serve para impressora, para imprimir na parte de cima, de 8 GB, um dual layer, então ele tem 8 GB, que é o mesmo tamanho desse pendrive. E eu não mando imprimir nele não, eu boto um carimbo, se mandei fazer um carimbo bonitinho, eu coloco o carimbo em cima com o meu logotipo, e do mesmo jeito que existem caixinhas bonitas para você entregar o seu pendrive, existem caixinhas bonitas para você entregar o seu DVD. Então, você deve sempre tentar vender para o seu cliente algo impresso, mas você pode entregar o seu trabalho para ele em pendrive ou em DVD. Eu acho que não dá para escapar disso hoje, não dá mais. Ainda mais se você está atendendo classe C, alguma parte da classe B,
né? Classe A não tem isso, eles sempre compram o álbum, eles querem o melhor produto que você tem para entregar. Mas se você está trabalhando com classe C, não tem jeito, eles vão querer em pendrive, eles vão querer em CD. O meu problema hoje é que eu tento entregar em DVD e tem gente que não tem mais computador, eles não tem mais onde ver aquilo, não tem DVD, não tem computador, ou seja, eles têm a TV com entrada de pendrive, então eles querem o pendrive, e tem alguns malucos aqui que me pedem para mandar pro WhatsApp deles. Olha que absurdo, você pegar uma foto de 22 megapixels e mandar pro WhatsApp. Como que o WhatsApp destrói a qualidade, né? Ele não tem capacidade de transferir via serviço uma foto com 22 megapixels. Então ele dá uma compactada, ele destrói a qualidade, destrói cor, destrói nitidez para poder chegar até o cliente final. Então, mas hoje então, até para esses clientes o melhor hoje seria a foto impressa, né? Já que eles não têm mais um aparelho multimídia que consiga mostrar essa foto com uma qualidade interessante. Certo? Quarta pergunta. Além disso, quantas fotos? Posso cobrar por serviço ao todo e prometer as melhores fotos que eu conseguir? Ou um número mínimo? Olha, eu sou extremamente contra trabalhar com o número mínimo de fotos, né? O cara vem, eu vejo muito fotógrafo trabalhar desse jeito. O pessoal fala, olha, eu vou lá e eu vou te entregar 150 fotos. Eu vou lá e vou te entregar 200 fotos. Eu nunca trabalhei com isso. Eu sempre falo pro meu cliente, olha, eu vou te entregar todas as fotos que ficarem bacanas. Sim, eu não seguro foto, eu sento aqui, eu acabo de fazer o evento, eu chego em casa, sento aqui, descarrego as fotos, né? Já faço o backup bonitinho, já dou uma olhada por cima. E todas as fotos que eu classifico como... que eu dou lá a classificação de uma estrelinha no Lightroom, que são as fotos que eu vou editar, eu vou entregar para o meu cliente. Seja 1000 fotos, seja 500 fotos, seja 200 fotos, as que ficarem bacanas eu vou entregar para ele. Por que eu faço isso? Porque eu acho, não sei, limitante. Porque você fala, eu vou te entregar 200 fotos. Você mesmo já tem que fazer uma pré-seleção antes, você mesmo vai eliminar alguma foto bacana para encaixar naquelas 200 fotos. Você pode, sei lá, prometer um mínimo, mas você entrega a mais do que esse mínimo, que aí o cliente fica feliz também, né? Olha, ele me prometeu 200 e me entregou 350 fotos. O último aniversáriozinho pequeno que a gente fez aqui rendeu 450 fotos entregues para o cliente. E eu acho que para um aniversário infantil 450 fotos é um número muito justo, é um número bacana. Não teria por que eu ter feito 1000 fotos com 400 fotos muito parecidas. Então eu não gosto de prometer um número, eu gosto de chegar e falar pro cliente, olha, todas as fotos que eu vou entregar, todas as fotos ficarem boas, eu vou entregar para vocês. Mas nada impede você de oferecer um mínimo, 200 fotos. É impossível hoje sair de um evento com menos de 200 fotos. Você promete, olha, por esse valor aqui eu vou te entregar 200 fotos. Na hora que você entrega 400, fala, olha, aí você usa aquela jogada, né? Nossa, tava tão bom o seu evento que passou das 200 fotos, eu acho que você merece ficar aí com 400. Pô, ele vai ficar feliz, vai te indicar pra todo mundo, vai falar que você é uma pessoa 10. E tem outra coisa também, né, cara? A gente é fotógrafo, a gente é humano, a gente também está sobre o efeito do evento. Pô, se é uma festa animada, com pessoas animadas, a música tá bacana, o lugar é legal. Pô, isso também te contamina. Você chega lá, você faz muito mais fotos. Na hora que você sai do lugar, você fala, nossa, eu fiz 1000 fotos? Como assim eu fiz 1000 fotos nessa festinha de 3 horas e meia? Ao contrário, você chega em outros lugares onde tá uma festa down, sabe? Ninguém se anima, o DJ só toca música horrível e o ambiente, né? Pô, existem ambientes que te batem no estômago. Você não vai fazer 1000 fotos nessa festa. Você vai fazer 200, 300, 400 fotos ali raspando, né? E rezando pra ir embora logo. Então, é legal você falar essas duas opções. Ou você fala pra ele que você vai entregar tudo que fica legal, ou você fala pra ele que você vai entregar 200 e no final você entrega tudo que ficou legal, vai entregar a mais e o seu cliente vai ficar super mega feliz com você, vai te achar o máximo, vai achar você um profissional de alto nível, tá? Essa parte é tranquilinha, né? Pô, as duas últimas questões que ele mandou, a 5 e a 6, essas realmente são de pegar, né? Pô, o menininho tem 16 anos, hein, gente? Olha que legal, 16 anos ele já tá com um pensamento interessante, ele já tá correndo atrás de informação, ele já tá correndo atrás de quem tá nativo há muito tempo e tem conselhos para dar sobre as coisas que acontecem. Olha lá, qual a definição para fazer o cliente de cobaia? Ir fotografar sem nenhum preparo, aprendizado e ou noção do que se pode encontrar? Olha só,
Pra quem não sabe, existe aí um mimimi entre os fotógrafos profissionais. É o pessoal que olha assim de canto de olho, aquele fotógrafo novo que tá entrando no mercado, aquele fotógrafo que tá aprendendo agora, dizendo que esse pessoal aí sem preparo tá usando o cliente de cobaia, né? Os clientes não sabem o perigo que eles estão passando com esses fotógrafos sem preparo. Olha, eu acho isso um grande mimimi, porque eu vou falar pra vocês o que eu acho. Eu acho que o cliente é sempre uma cobaia. Por que o cliente é sempre uma cobaia? Porque façam essa experiência vocês que já estão aí na estrada há muito tempo. Pega aí uma foto de um evento de 2 anos atrás, um evento de 1 ano atrás. Você vai olhar e você não vai ficar feliz com aquilo. Se você é um fotógrafo que tá sempre feliz com o que você está fazendo, com o resultado que você está tendo, não sei, cara, acho que você tá no caminho errado. Porque eu estou sempre infeliz com o que eu tô fazendo, eu sempre quero melhorar, eu sempre acho que pode ficar melhor, eu sempre acho que poderia ficar um pouco mais perfeito. E o fotógrafo que eu sou hoje não é o fotógrafo que eu era 1 ano atrás. Tudo que eu olho, que eu fiz há 1 ano atrás, eu olho com tristeza, porque eu acho que se eu fizesse hoje eu faria melhor. E provavelmente eu vou pensar que se eu fizer isso amanhã, eu vou fazer ainda melhor do que eu tô fazendo hoje. Então a gente tá sempre evoluindo, a gente tá sempre mudando. A gente nunca é o mesmo fotógrafo, a gente nunca vai para um evento da mesma maneira, a gente nunca faz um ensaio da mesma maneira, a gente sempre quer mudar, a gente sempre quer trazer alguma coisa nova, ou seja, o cliente é sempre uma cobaia, porque pra mim, aquele evento que eu tô fotografando agora é sempre o primeiro, aquele ensaio que eu tô fazendo agora é sempre o primeiro, porque eu acho que eu vou querer, eu sempre tenho coisas novas que eu quero aplicar, eu sempre tenho efeitos novos que eu quero desenvolver, eu sempre quero editar de uma maneira diferente, então no fundo, esse cliente vai ser sempre uma cobaia. E se você, fotógrafo iniciante, não der o primeiro chute, não for no primeiro evento, você nunca vai aprender. O que você tem que fazer? Você tem que ter um equipamento legal, você tem que saber como mexer no seu equipamento, você tem que ler o manual da sua câmera para tudo que pode acontecer durante um evento. Por exemplo, eu troquei de câmera Canon para Nikon há pouco tempo e teve um evento logo depois que eu troquei de câmera, que eu meti o dedo ali no botão de foco, né, de seleção de foco da Nikon, e ela mudou de foco simples para foco contínuo, e eu não sabia como, e eu olhei aquilo e falei, meu Deus, e agora? Se eu não tivesse lido o manual, eu não saberia voltar pro foco simples, porque não é, a Nikon, assim, na parte da interface dos comandos, ela não é muito amigável, né, você tem que ser meio médium ali para saber mexer em todos os botõezinhos. Então, você tem que ler o manual da sua câmera, você tem que saber o que o seu equipamento faz, e você, olha, seria interessante você dizer pro seu cliente, olha, cara, eu tô começando agora, eu sou um fotógrafo iniciante, eu estudei bastante, eu fiz vários cursos, eu sei o que a minha câmera pode fazer, eu sei controlar a minha câmera, e o meu valor tá sendo aqui um pouquinho mais baixo porque eu tô começando agora, eu preciso ganhar experiência, eu preciso ter portfólio. Eu acho que é uma honestidade que poucos têm, poucos falam para os clientes, olha, estou começando agora, você vai ser o meu primeiro evento. Olha que maluquice, né? O cliente ouvir isso, as pessoas têm medo de dizer isso, mas eu acho que seria o mais honesto pra dizer. E quanto a cliente ser cobaia, cara, pra mim, o cliente é sempre uma cobaia. Eu sempre vou fazer alguma coisa diferente com ele, eu sempre vou tentar alguma coisa diferente com ele. Então, isso daí é mimimi dos fotógrafos mais antigos que tem medo aí de dividir mercado, que tem medo da concorrência de preço. Eu acho que eles deviam o que a gente deve fazer como fotógrafo mais experiente é pegar esse pessoal que tá começando, pegar eles pela mão e contar a realidade do mundo pra eles, mostrar que a fotografia tem custos, mostrar que a fotografia tem despesas, mostrar que o dinheiro que tá entrando não é lucro livre, você tem que pensar nos seus custos, porque se você educa essas pessoas que estão entrando, elas vão ter um pouco mais de consciência sobre o que cobrar, quanto cobrar, e o mercado inteiro como um todo vai ganhar. O mercado inteiro vai ficar muito melhor do ponto de vista das remunerações. E olha só, o que é a irresponsabilidade que os fotógrafos tanto falam? Essa é a sexta questão que ele me mandou. Junto com esse mimimi, né, de usar o cliente como cobaia, nós temos o mimimi da irresponsabilidade dos fotógrafos iniciantes para com seu cliente. Olha, a irresponsabilidade dos iniciantes para com o cliente é que tira muitos deles do mercado. Sabiam disso? Olha,
O que poderia ser uma irresponsabilidade para com seu cliente? Você, por exemplo, você comprou uma câmera hoje e você já se acha o photographer, né, com PH, como muita gente faz aí em inglês, né, e já vai lá cobrir o seu primeiro evento, sem nem ter lido o manual da câmera, sem nem ter estudado fotografia, sem nem ter comprado um flash para colocar em cima um flash externo para colocar na sua câmera, né? Você vai lá cobrir o seu primeiro aniversário infantil com o flash pop-up do seu equipamento. Isso é irresponsabilidade do fotógrafo. Por que isso é uma irresponsabilidade? Olha, é uma irresponsabilidade porque existe a possibilidade de você não conseguir desenvolver o seu trabalho de maneira correta para com o seu cliente. A irresponsabilidade do fotógrafo é uma coisa que afeta só ele, não é uma coisa que afeta o mercado como um todo. Porque uma pessoa que quebra a cara aí nos seus primeiros eventos vai ficar queimada no mercado, as pessoas vão falar mal, e a gente pega a maior parte dos nossos clientes através da propaganda boca a boca dos clientes felizes. E fiquem cientes de que um cliente feliz indica você para 5 pessoas, mas um cliente infeliz queima você para 25 pessoas. Todo mundo que passar pela frente dele, mesmo que o papo não seja fotografia, ele vai dar um jeito de queimar você, ele vai dar um jeito de contar a história triste dele, ele vai dar um jeito de acabar com a sua reputação como profissional. Então, existem algumas coisinhas que a gente pode fazer antes de começar a anunciar o nosso serviço que vão contra isso, né, da irresponsabilidade, vai tornar você um fotógrafo mais responsável. O primeiro deles é saber que você é agora dono de uma empresa, você é um empresário. Então, como empresário, você tem que tratar as finanças da sua empresa de maneira correta. Por quê? Tratar as finanças da empresa de maneira correta evita que você seja um fotógrafo irresponsável para com seus clientes, porque você não vai quebrar no meio do serviço e deixar clientes sem álbuns, deixar clientes sem o serviço final, né, sem o produto final que você prometeu. Então essas pessoas não vão te queimar depois, né? Você não vai estragar a vida dessas pessoas por não ter dinheiro para entregar esse produto final. Depois, você tem que estudar fotografia. Me desculpe, cara, não é mágico. Você tem que ter a câmera e você tem que estudar para saber o que fazer com ela. Desse ponto de vista do estudo, desse ponto de vista da compra do equipamento, dos investimentos básicos, ouve aí o nosso podcast anterior, Os Sons da Gruta, né? Que é como começar na fotografia. Foi um papo muito bacana com um monte de dicas sobre equipamento, sobre estudo de fotografia. Eu acho que aí você vai ter um pouco mais... Eu não vou me aprofundar aqui nesse assunto porque a gente já discutiu isso por mais de 1 hora no podcast anterior. E por fim, você tem que estar preparado para todas as eventualidades. E uma coisa que você pode ter certeza na fotografia profissional é que vai dar merda em alguma hora. Em algum momento dá ruim, cara. Em algum momento você vai ter um problema seríssimo. Por exemplo, você começa a aprender que você ir para um evento com apenas uma câmera fotográfica é uma loucura. Porque a câmera fotográfica é um equipamento eletrônico. E equipamentos eletrônicos podem quebrar a qualquer hora sem dar motivo, seja ele um equipamento novo, seja ele um equipamento velho, seja ele aí um equipamento que tá na meia vida. Ainda mais essa quantidade grande de gente que tá comprando câmeras usadas, né, pra começar na fotografia profissional. Ela pode estar bonita, ela pode estar linda, brilhante, perfeita, mas em algum momento ela pode vir a dar problema. Então, é uma dica que eu dou pra vocês. Sempre tenha 2 equipamentos. Da mesma maneira, sempre tenha 2 lentes. Lente é mais difícil de dar problema do que câmera, mas elas dão problema também. Elas param de funcionar, cabo flat arrebenta, autofoco trava, acontece. São coisas da vida, são coisas da vida. E flash, cara, o flash é uma coisa que dá muito problema também. Eu contei essa história no podcast passado, conto aqui de novo. Num casamento que a gente foi em 2 fotógrafos com 3 flashes, falava de boa, né? Temos aí um flash para cada um e um flash reserva. E nesse evento, dois flashes queimaram. Olha só, fiquei 2 fotógrafos e um flash apenas. A gente tinha lá umas lentes 1.4, o fotógrafo ficou sem flash lá, socou o ISO em 6400 e ficou umas fotos bem bacanas, tal, o salão tava bem iluminado, então a gente conseguiu se salvar. Mas e se eu tivesse sozinho com apenas um flash, esse flash dá problema? O que eu falo pro meu cliente? E o salão, aí eu não tenho uma lente 1.4, o salão tá mal iluminado, o que eu vou falar pra esse cliente? Ó, cara, desculpa aí, tá, mas meu flash deu problema, eu tô indo pra casa. Não, cara, isso é processo, você tem problema, vai dar ruim pro seu lado. Então você tem que ter 2 câmeras, você tem que ter 2 flashes, você tem que ter 2 lentes, nem que seja a lente zoom principal e uma 50mm, né, na bolsa para dar aquele backup de confiança. E se você não tem dinheiro agora para
comprar 2 câmeras, 2 lentes, 2 flashes, tem uma solução muito simples, que é contratar um fotógrafo freelance para ir junto com você. Isso mesmo, um segundo fotógrafo. Mesmo que cada um de vocês só tenha um equipamento, são 2 câmeras na festa, são 2 flashes na festa, são 2 lentes na festa. Óbvio, você tem que repassar o custo desse fotógrafo freelance para o seu cliente. Você pode até dizer que o seu preço é um pouco mais alto do que o preço cobrado pela concorrência, porque você tem um segundo fotógrafo que está lá para captar todos os momentos importantes que porventura você não consiga ver. Olha aí, você ainda faz uma propaganda em cima desse segundo fotógrafo que você está levando. Mas é importante você ter esse backup de equipamento, você ter esse backup de pessoa, de fotógrafo também. Já pensou que louco? Você tá no meio da festa e você tem uma dor de barriga, e daí? O que você faz? Ah, uma situação absurda? Não é. Eu tenho, sinceramente, eu mesmo, quando eu vou... Se eu tenho um evento pra fotografar no sábado, nas quinta-feira, já começa a regração de comida que eu vou ter até o dia do evento. Nada de gordura, nenhum fast food, nenhuma comida que venha de fora de casa. Tudo o mais básico possível, tudo mais... Por quê? Porque eu já tive problema de, no dia de evento, passar mal, né? Sai na sexta-feira pra comer uma pizza num lugar que você não conhece, e no sábado você acorda mal. Isso já aconteceu comigo. Então eu começo essa minha regração de comida na quinta-feira, pra não ter problema nenhum na sexta, no sábado. Olha que legal, né? Você tem que pensar nisso também. Olha que doido. E no final, quando a gente termina o evento e reúne ali todo mundo, pega os cartões de memória, põe dentro de um saquinho, amarra e põe dentro do sapato. Por que você faz isso? Pô, e se eu sair da festa, 4 horas da manhã, tô ali na rua, vou entrar no meu carro, chega um cara e me assalta, leva a bolsa embora. Ele leva a câmera, ele leva flash, ele leva lente, mas as fotos daquele evento estão dentro do meu sapato. Pô, eu não conheço nenhum ladrão que vai levar o sapato do cara ali, né? No calor do assalto, o cara pega a bolsa que é o maior e sai correndo. Mas, olha só, equipamento, eu posso ter seguro. O carro eu tenho seguro, mas as fotos que eu fiz no evento, seguro nenhum salva aquilo. E a gente vê aí o relato dos colegas, a gente vê os advogados aí especializados em fotografia, que defendem fotógrafos, eles comentando que quando esse tipo de situação chega... Óbvio, os clientes vão te processar. E quando esse tipo de situação vão pedir indenização, e quando chega na frente do juiz, o principal entendimento é o seguinte: olha, esse tipo de coisa que aconteceu com você era uma coisa que estava dentro das possibilidades ou foi uma coisa totalmente fora da curva? Ué, eu ser assaltado à noite num lugar escuro é uma possibilidade real de acontecer. A gente espera que não aconteça, mas é uma possibilidade real. Então, se é uma possibilidade real, por que você não tomou uma precaução enquanto a isso? No meu caso, enfiar o cartão de memória no sapato, né? Vocês lá, tem uma câmera só no evento, ela quebra, você não pode fotografar o evento do seu cliente. O juiz fala, peraí, mas uma câmera dessa queimar no meio do evento é uma possibilidade real? Isso poderia ter realmente acontecido? Sim. Então por que você não tomou uma precaução enquanto a isso, que é a questão de eu ter uma segunda câmera? Então, cara, a irresponsabilidade é isso. Você tem que estar preparado em qualquer situação para cumprir aquele contrato que você fechou com esse cliente. Câmera quebrar não é desculpa. Ser assaltado não é desculpa, infelizmente. Olha só, eu conheço gente que terminou o evento, antes de sair do salão, senta com o notebook, faz um backup, cada um sai para um lado com um desses backups, para não ter problema de alguém se perder, Tem um caso de uma fotógrafa americana que aconteceu ano passado, um caso que ilustra bem isso. Elas saíram de um casamento, lembrando que lá nos Estados Unidos o pessoal costuma casar de manhã, né? As pessoas vão no cartório, numa igreja, casam, depois fazem um ensaio fotográfico num parque ou numa praça bonita e até a hora do almoço acabou tudo. E essa fotógrafa, junto com o assistente dela, entrou dentro do carro, jogou a bolsa no banco de trás, pararam numa praça para tomar um sorvete e não fecharam o carro, deixaram o vidro do carro aberto. Veio alguém, pegou a bolsa e levou embora com todas as fotos desse casamento, e ela estava passando por um processo, por danos morais, por ter perdido essas imagens, por ter feito a burrada de parar num lugar público movimentado com uma coisa de grande importância emocional para um casal, e foi lá tomar um sorvete e deixou tudo sem nenhuma segurança, com os vidros abertos. Isso é a irresponsabilidade do fotógrafo para com seu cliente. Não é só o dia ali, é o que pode acontecer antes também e o que pode acontecer depois. A gente tem sempre que se cercar de segurança para saber evitar esse tipo de problema.
Bem, gente, eu acho que eu respondi essas questões pro meu amigo Igor. Ele já me respondeu que ele ficou muito feliz com as respostas. Então eu decidi gravar esse podcast. Quem sabe mais alguém, né, teria essas dúvidas. E se você tem mais dúvidas além dessas, se essas respostas te deram mais dúvidas ainda, e se você quer mandar essas dúvidas para mim, é só mandar para o e-mail gilsonlorente@gmail.com e eu vou estar muito feliz em responder para você no e-mail mesmo, ou dependendo da quantidade de perguntas e de o quanto elas podem ser importantes para outras pessoas, a gente pode gravar mais um volume do nosso podcast aqui, do nosso Fotodicas nos Sons da Gruta. Vocês já sabem, se tiver dúvidas, se vocês tiverem sugestões, se vocês tiverem puxões de orelha, olha só, você falou uma besteira naquele podcast, eu estou aqui para te corrigir. Se você tiver puxões de orelha, ou se você quiser sugerir temas para os Sons da Gruta, ou se você quiser participar dos Sons da Gruta, olha só, venha participar desse podcast ao vivo num bate-papo comigo, manda aí um e-mail também, que a gente vai ler, vai responder, e a gente vai ficar muito feliz em receber vocês por aqui. Valeu, galera, um abraço para vocês e até semana que vem. In my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone.